então a um tema que nunca se fala, acho, com a clareza suficiente, mas nós resolvemos abordá-lo, até porque acho que é mesmo preciso não termos medo nem das palavras, nem das perguntas que temos para fazer. E a deficiência e o sexo é então o mote da conversa para hoje e que tem por objetivo acabar então com estes tabus. Para lançar este tema, nada melhor do que conhecer o caso da Susana. Miopatia congénita. É este o nome da doença neuromuscular que atirou Susana Fonseca irremediavelmente para uma cadeira de rodas. Eu nunca me vi, entre aspas, como uma pessoa deficiente. Sim, sou diferente, sim, preciso de ajuda, mas também quem não precisa. Bom, a minha relação com a sexualidade acho que sempre foi muita curiosidade desde miúda. Tem sido um processo com alguma aprendizagem boa. Nada a apontar nenhum defeito. Mas no seio de uma família tradicional havia assuntos que nunca eram abordados. A minha mãe sempre foi uma pessoa muito conservadora. Portanto, lá em casa nunca foi falado nada sobre isso. Portanto, nem de sexualidade, nem de namoros, nem nada. Portanto, quando veio a menstruação e eu tinha 10 anos, a informação era zero. Portanto, eu, quando olhei, eu gritei. E a minha mãe, a única coisa que me disse foi: "Oh filha, já és mulher." Apesar do conservadorismo da mãe, o primeiro beijo de Susana chegou aos 16 anos. Então tinha assim mesmo uma boca que apetecia dar um beijinho. Pronto, sendo sincera. E então foi natural. Foi natural e foi muito agradável. E saber que naquele momento alguém gosta de nós e nos retribui um bocadinho de carinho. 10 anos depois, o amor bateu-lhe à porta. Susana conheceu aquele que seria o futuro marido através da internet, mas numa fase inicial não foi capaz de confessar a limitação física. Já tinha tido más experiências em situações idênticas, mas desta vez foi tudo diferente. A reação dele foi muito boa. Disse que não se importava. E o mais engraçado é que depois ele ficou com muita vontade em vir me conhecer. Conheceram-se, encantaram-se e começaram o namoro. Chegava então a altura de Susana viver a sua primeira vez. Foi muito agradável. Nada de complexo. Posso dizer que antes da primeira vez propriamente dita, claro, já houve umas carícias, um toque aqui, um toque ali, um conhecimento, mas ele sempre me deixou muito à vontade. Eu até costumo dizer, que aprendi a gostar de mim através dele. Casaram em 2002. Aos 41 anos, Susana é uma mulher completa, feliz e mantém uma vida sexual ativa e satisfatória. No sexo tem que haver inovação. Muita malandrice, senão tem que se dar assim umas palmadinhas. Eu até costumo brincar e digo, não dá numa posição, dá na outra. Claro que a gente não vai pegar no Kama Sutra e vamos fazer as posições todas que lá estão, porque acho que isso ninguém consegue. Eu às vezes costumo me enervar com algumas pessoas deficientes, porque estão ali muito, ai, coitadinha de mim, ai, não posso isto, ai, não posso aquilo, e dói-me aqui, dói-me ali, dói-me outro. Não dá nada. Olha para a vida é gira. Que grande lição! Antes de mais, eu estou maravilhada com o testemunho desta senhora e quero outro aplauso para ela. Fantástica, fantástica. Mas temos mais convidados. Temos aqui o Eduardo e temos a nossa... É o Eduardo Carrelo. E a nossa sexóloga, que já conhecem, a Vânia. Portanto, um aplauso para os dois. E vamos saber a história do Eduardo. Eduardo, o que é que lhe aconteceu? Um acidente de viação, não é? Um acidente de viação, lesão perto medular, a nível de C6 e C7, cervicais 6 e 7. Há quantos anos? Foi em 1991, dia 1 de março de 1991.
Portanto, já vamos com 20 e tal anos, não é? 24. 24. O senhor saberá as datas todas com Tinha saudade. 32 na altura. Exato. Foi na África do Sul, foi para Portugal. Exato. A mãe da minha filha estava grávida. Entretanto, regressei a Portugal no dia a seguir ao nascimento da minha filha. A minha reabilitação tinha começado na África do Sul. Tinha estado num hospital semelhante ao Alcoitão, Edenville Hospital, em Joanesburgo, e depois cá continuei a reabilitação. E o que é que lhe disseram, Eduardo? Porque a sua condição era... Para já temos que dizer que o Eduardo é um super campeão, não é? Porque ficou... eu acho que é, daquilo que eu ouvi, porque ficou tetraplégico, não é? Entretanto, conseguiu recuperar, ao longo destes anos todos, a sua mobilidade toda ao nível dos braços. Portanto, hoje tem uma condição diferente da que tinha há 20 anos, quando foi o acidente. Completamente. Então não é um campeão, venha já lá um aplauso. É como dizia a Lia Susana, não ficou a pensar que era coitadinho. Tentou... Claro. Mas isso tem a ver com, como dizia a Susana, com a maneira de ser de cada um. Não me estava a ver aos 32 anos ficar acomodado, metido numa cama e, portanto, em estado vegetativo. E, portanto, tinha que fazer alguma coisa porque aquela situação eu não queria. Olha, Eduardo, nós hoje estamos aqui a falar de uma questão muito complicada e muito, às vezes, difícil fazer estas perguntas, mas o Eduardo foi muito gentil e aceitou o nosso convite e, portanto, eu vou fazer as perguntas com a máxima clareza, que acho que é o que o Eduardo merece e nós nos propusemos a fazer, que é, no dia em que lhe disseram que estava tetraplégico, falaram-lhe da sua nova condição sexual. Não. Nunca lhe falaram? Não, Não lhe disseram? Não de todo. Nem lá, nem cá. Isso é tema que não é abordado. Se em situação normal, nas pessoas ditas normais, de resto, a educação sexual nas escolas está para ser, há de ser. Há de ser, tem toda a razão, há de ser. Portanto, se em situação dita normal ela não existe, nestes casos específicos. Não houve nenhuma conversa sobre isso? Não. Mas foi uma preocupação sua, imagina, imediatamente? Claro que sim. Claro que sim, não é? A partir do momento em que a minha reabilitação começou a ter algum sucesso, eu tinha que saber quem era o Eduardo que tinha superado do outro Eduardo. Claro. E, portanto, fui à procura de descobrir, em termos físicos, sexuais e portanto... E afetivos também. Portanto, a verdade é que apareceu mesmo outro Eduardo, ou seja, portanto, a sua vida mudou completamente. Completamente. Portanto, separou-se? Sim. Foi viver sozinho, o que eu acho Sim. extraordinário nas condições em que estava, portanto, e começou uma nova aprendizagem. Agora, a pergunta que está toda a gente a fazer lá em casa é, quando se fica, portanto, o Eduardo não tem sensibilidade da cintura para baixo, ou tem? Quero que lhe responda... Quero que responda com a máxima franqueza. Isto a maior parte das pessoas não sabe. Portanto, a gente fala de sensibilidade, mas não existe só uma sensibilidade. Existem vários tipos de sensibilidade. Existe a sensibilidade dolorosa, a sensibilidade tátil, a sensibilidade térmica, e, portanto, a sensibilidade é separada de várias... Nessas valências. Dependendo do nível de lesão, eu, por exemplo, sinto todo o corpo, mas, por exemplo, dos joelhos para baixo não sinto a temperatura. Daí ser um alerta constante da parte dos médicos que nos acompanham. Por exemplo, no caso de tomar banho, passar a água primeiro nas mãos, onde aí sim tem Para não se queimar. Para não se queimar. Exatamente. Há quem não tenha, eu por acaso tenho sensibilidade dolorosa, mas há quem não tenha e... Sensibilidade dolorosa significa que se sente a dor. Que se sente a dor. Quando não se sente, quando não se sente, ou no meu caso, em que não é exatamente em moldes ditos normais, há um reflexo da dor que se, portanto, desenvolve através da espasticidade. A espasticidade também é uma coisa não muito conhecida, mas é o movimento involuntário dos músculos. E que, portanto, está fora do nosso controle. Está fora do seu controle, claro. Mas e prazer, sente? Sim. Agora, o prazer que sente, ou seja, eu vou falar com franqueza porque não vale a pena estarmos aqui. Ou seja, a função erétil existe no seu caso? Existe no meu caso. Existe no seu caso. Pode não acontecer, mas no seu caso existe. Sim. Se me permite... Diga. Quando se fala de sexualidade na deficiência... Estou aí bem, Vânia. Intervenha quando quiser. Diga. Quando se fala de sexualidade na deficiência, há muitos fatores que condicionam até a montante
da questão essa mesma sexualidade. Se eu não tiver uma ajuda técnica que me permita deslocar-me, e se depois não tiver acessibilidades, e se depois houverem barreiras arquitetónicas que me impeçam de ir, de ver e ser visto, de contactar outras pessoas, de conviver ou socializar, como agora se diz, dificilmente, se estiver remetido a casa, Acontece alguma coisa. acontece alguma coisa. Claro. Isto, e aqui lanço um desafio, porque também é uma coisa que passa um bocado ao lado das pessoas a fazer-se. Resta um amigo meu que fez recentemente um filmezinho que retrata isso mesmo, mas eu convidava a produção deste programa a acompanhar alguém em cadeira de rodas e com o testemunho de alguém desta casa, e em que fosse feita uma gravação do que é, por exemplo, andar em cima da calçada portuguesa. Os deficientes não são contra a calçada portuguesa, sei que não é a temática deste programa, não é isso que aqui me traz. Mas é um impedimento. A calçada portuguesa artística é de preservar, sim, mas a maior parte da calçada portuguesa são pura e simplesmente Armadilhas. pedregulhos. Pedregulhos e armadilhas. E que, não só para as pessoas com deficiência, mas sobretudo para as pessoas com deficiência, são um entrave para as suas locações. Portanto, no fundo, o que o Eduardo está a dizer é, partindo do princípio que quer ter uma relação com alguém, a ideia de sair de casa, ir a um sítio onde Para sabe que conhecer vai alguém. conhecer alguém, tudo isso tem que ser muito bem planificado, Obviamente, sim. e quando chegar lá até pode ser que não aconteça nada e, portanto, digamos que o objetivo final de acontecer uma relação até não acontece por causa disso. No fundo é isso que está a dizer. Isso é dissuador, é isso? É sim, e muitas vezes não é só dissuador, é impeditivo. Impeditivo absolutamente. Não é? Se eu não conseguir sair de casa, não consigo Mas, fazer portanto, o que quer que seja. voltando às palavras-chave, função erétil existe vou fazer outra pergunta difícil, peço desculpa, mas que tem a ver com consegue ter uma relação sexual que vá até à ejaculação? Ou isto tem aqui nuances diferentes? Porque eu sei que existem. Sim. Portanto, verifico. Também, se me permite, uma introdução. Primeiro, quando se fala na sexualidade da deficiência, não é tão linear assim. Existem várias deficiências. Uma pessoa amputada não tem disfunção sexual, em princípio. Claro. Não em função da sua deficiência. Um AVC. Claro. A disfunção sexual existirá, porventura, em algumas das pessoas com lesão vertebral. E mesmo assim, neste tipo de lesão, nem sempre ocorre. Existem pessoas que têm ereção, outras que não. Existem pessoas que têm ejaculação, outras que não. Há uma ideia muito errada de que, por exemplo, as pessoas com deficiência não podem ter filhos, o que não é verdade, porque existem várias formas de contornar o problema e, quando não de forma normal, há a possibilidade de fazer colheita com eletroestimulação. Claro. Portanto, há uma muito má informação relativa. Repito, se o há em relação às pessoas ditas normais, muito mais em relação às pessoas com deficiência. No seu caso? No meu caso, há ereção, ou tenho ereção, consigo ter uma relação normal, tenho orgasmo, não tenho aquilo que se chama ejaculação retrógrada. É Portanto, isso que eu gostava que explicasse. O que é um orgasmo, então? É uma sensação de prazer, mas as coisas passam-se fisiologicamente de outra maneira, é isso? aquilo que acontece é que o esperma apanha, portanto, antes de chegar ao canal, à uretra, tem um esfíncter que, por estar fechado, completamente retraído, faz com que ele não saia de forma dita normal e vai para a bexiga. E, portanto, mas tem prazer na mesma. Sim, sim. E atinge o orgasmo na mesma. Sim, sim. Doutora Vânia, temos aqui um grande testemunho e um senhor muito receptivo a falar com clareza, e é por isso que eu E ainda bem. que imediatamente, digamos, que o ataquei. Para ele contar, porque é um senhor, de facto, de uma clareza muito grande no seu discurso. Mas pode-nos ajudar, se calhar, aqui a equacionar mais algumas coisas. O que é isto de ter um orgasmo e a ejaculação não ser feita da maneira, digamos, convencional? Bem, acho que há aqui também uma questão que eu falei há bocadinho com o Eduardo e que é muito importante dizermos lá para casa. A sexualidade, não existe aquele conceito de que é a sexualidade normal, porque o normal é muito subjetivo, não é? Em primeiro lugar, cada pessoa é única e cada pessoa tem o seu prazer e descobre a sua forma de chegar ao prazer, independentemente da forma como o faz. Claro.
Portanto, quando nós pensamos que a sexualidade só envolve a prática penetrativa, ou seja, o pénis e a vagina, nós já estamos aqui a pôr uma alta limitação na relação sexual. E a pessoa, quando fica com uma dificuldade ou um obstáculo em manter uma relação sexual convencional, que seja a penetração, a pessoa começa a pensar, e a partir de agora o que é que eu vou fazer? E é nessa área que entra a minha especialidade, não é? Imagino que é uma área que levanta muita angústia, Exatamente. muita de dificuldade, Claro. muita ansiedade, até se perceber... Claro, questões de autoestima, de Claro. imagem corporal, porque depois uma coisa Tem é... uma certa obsessão de se descobrir se ainda conseguimos ter relações sexuais depois de um acidente, imaginemos. A preocupação que o Eduardo falou vem espelhada muito num estudo que foi feito em Portugal há alguns anos, onde referia que uma pessoa, quando tem um acidente e fica efetivamente com um grande compromisso toda a parte motora, Claro. a principal preocupação das pessoas é em recuperar o movimento da mão e do braço. E logo a seguir, a principal preocupação, se for um homem, é a questão sexual. Claro. Porque é que o Eduardo disse que não lhe falaram nunca da parte sexual? Porque, efetivamente, dentro da medicina, o principal objetivo é a reabilitação mais da parte biológica, da parte de física da pessoa, Da não é? parte motora. Da parte motora. Porque realmente é importante que a pessoa fique o mais autónoma possível. Claro. E depois, então, essas coisas vêm a seguir. E não é fácil, muitas das vezes, também falar com o doente sobre estas questões, porque trazem muita angústia e não são coisas que se resolvam numa consulta rápida, não é? No caso aqui do Eduardo, ele era casado. Exatamente. Não é, Portanto, havia Eduardo? aqui... Aliás, se permite, mas aí não é em função da deficiência, é em função da qualidade da pessoa, porque se a pessoa é fechada, continuará a sê-lo, tendo ou não uma deficiência, não é? Portanto, se não for uma pessoa que seja capaz de falar das coisas Claro, claro. e ser receptiva à informação, Tudo se se complica. ficar, obviamente, Obviamente. devo dizer-lhe que em Alcoitão, que é uma casa que conheço bem, portanto, quando estive em Alcoitão pela primeira vez, não havia de todo. Falava-se muito vagamente e também não havia as técnicas que, entretanto, foram acontecendo. Mas havia uma porta que tinha uma sigla. Todas as outras tinham o nome do serviço e havia uma porta que tinha uma sigla. DSN, Disfunção Sexual Neurógena. Hoje nem essa sigla tem. Portanto, é uma coisa que não é falado, que não... Por acaso, sabe que o Eduardo agora está-me a surpreender. Eu pensei que isto era das coisas que eram imediatamente faladas. E particularmente no caso dos homens, que de facto o código masculino é muito feito da sua virilidade, não é? Portanto, eu imagino que fosse das primeiras coisas que falassem Estou muito surpreendida, devo dizer. Porque Aliás, hoje só é falado, para surpresa minha, porque nem sempre foi assim, há umas palestras, uma vez por ano, em que são abordadas várias temáticas que vão desde a pele, os cuidados a ter, até à sexualidade. E é dado um livrinho, que eu por acaso tenho ali, é dado um livrinho de 100 e qualquer coisa páginas, em que há 6 páginas, fora as fotografias, sobre... Apenas 6? 6 páginas de formato A5, portanto... É pouquinho, é pequenino, muito bem pouquinho. pequenino. É muito pouquinho. Fora as fotografias em que fala de sexualidade. Acho espantoso, porque é de facto um dos lados mais importantes da vida das E pessoas. só é abordado se a pessoa pedir para algum esclarecimento, não é? Pedir ajuda. Porque por iniciativa clínica, iniciativa médica, isso não é falado. Tenho aqui o Zé Fidal, que diz: estou numa cadeira de rodas devido a um tumor que tive na coxa direita, já fui operado, foram-me retirar músculos e tendões, sendo a minha lesão apenas na perna. Logo, a minha sexualidade não foi alterada, mas não me falaram do assunto. Já está, corroborar completamente. Mas, doutora Vânia, vamos lá, doutora Vânia. E há aqui uma questão também que é importante, que é o seguinte. Como também disse, e muito bem, nem sempre existe um compromisso da função erétil, não é? E mesmo havendo um compromisso da função erétil, existem soluções que as pessoas devem conhecer. No caso de uma disfunção erétil total, em que nem os fármacos conseguem ajudar, a pessoa pode recorrer ao implante de uma prótese, que é comparticipada pelo Sistema Nacional de Saúde. Portanto, e as próteses são fantásticas e permitem que a pessoa tenha uma capacidade erétil. Agora vamos imaginar, um homem que não tem qualquer sensibilidade da cintura para baixo, se calhar as pessoas estão lá em casa a pensar assim, então mas para que é que ele precisa ter ereção se não tem sensibilidade? Porque a parte psicológica é muito importante. E o homem pode não ter sensibilidade direta, do ponto de vista físico, mas pode querer dar prazer ao parceiro, Claro. e quer sentir que tem essa capacidade e que tem esse direito e deve exigi-lo junto do seu médico, não é? Deve pedir para falar com ele sobre isso.
Em relação à prática sexual, o que nós trabalhamos com os pacientes é a forma deles viverem uma sexualidade gratificante, sempre que existem alterações na sua vida. Isso já fazemos com pessoas que não são portadoras de deficiência. Claro. E além de todo o material erótico que pode ajudar as pessoas também a melhorar a sua vida sexual. A Susana falava no Kama Sutra, nas fantasias e nas, enfim... Eu trouxe hoje aqui um exemplo de um produto que acho que é para já extremamente imprescindível nas pessoas que fazem sexo, que é a questão da proteção. E trago-vos hoje aqui um preservativo de colocação rápida, muito importante para quem tem dificuldade em colocar um preservativo. Vamos imaginar uma pessoa que tem uma paralisia de um dos lados ou dificuldade na aplicação do preservativo. Não tem que se sentir intimidada, porque hoje em dia já existe um preservativo muito fácil de colocar. Ele abre-se como um preservativo normal, portanto abre-se a embalagem. Depois ele tem esta tirinha aqui em cima, portanto, que é para facilitar e para que o homem ou a mulher percebam qual é o sítio certo para desenrolar, e depois é muito fácil. Trouxe aqui este modelo, espero que não caia. Só temos que encostar na glande, depois é só pegar nesta fitinha e... Portanto, mesmo uma pessoa que tenha dificuldades, não tenha nenhuma dificuldade de aplicação, portanto, mesmo uma pessoa que tenha as mobilidade, limitações na mão, o braço que não mexe, consegue facilmente... Mais facilmente. Conhecia isto? Não. Ora. Mas eu sou tu. Pronto. Mas já fica aqui como... Muito obrigado. Não vão fornecer com quem praticar, não para ver... Para experimentar e depois falar a alguém, não é? É sempre importante nós passarmos a mensagem que existem alternativas. Muito obrigado. Existem vários métodos, os fármacos, existem também injetáveis. Aquilo que a doutora falou, implante peniano, eu não conheço ninguém que tenha feito e será, em minha opinião, a última opção, porque a colocação do implante peniano implica perda de capacidade, de todo, a perda de capacidade erétil, portanto, voluntária, não é? Aquilo, portanto... É quando já não existe outra solução. Claro. Exato. Portanto, será a última fase. E aquilo que a doutora disse é comum nas pessoas com deficiência, porque nós aprendemos, se quiser melhor do que ninguém, a conhecer o nosso corpo. E a conhecer o corpo, enquanto tal, mesmo o corpo de uma parceira, no caso dos homens. E há uma preocupação acrescida, até porque se nos sentimos algo diminuídos por uma eventual menor performance sexual, há inevitavelmente uma preocupação em dar mais prazer do que alguém dito normal à parceira com quem se estiver. Portanto, ao contrário do que muitas vezes se pensa, e que é um mito, o relacionamento com alguém com deficiência pode até ser muito gratificante. Eduardo, já não temos muito tempo. Trazer outras... Já não temos muito tempo, mas eu gostava que me falasse só desse projeto que quer criar para pôr pessoas com deficiência a falar sobre sexo. Sim, exatamente porque da parte médica a abertura é muito pouco ou nenhuma, e mesmo assim eu há bocadinho não o disse. Em Alcoitão existe pouco, mas existe. Claro. Fora Alcoitão não existe. Não é? Portanto, em todos os outros centros de reabilitação, simplesmente não existe. Está constituído aqui um blog, um site, vai fazer... Não, para já queremos, e não sou só eu, obviamente, mas queremos constituir um grupo de apoio às pessoas com verto ondular, um grupo de pares, portanto, em que se explique às pessoas, porque uma coisa é chegar-se a um médico e falar daquilo que nos preocupa, mas de uma forma mais generalizada, mais vaga. Outra coisa é o testemunho não é? pessoal, Com alguém, exatamente. Claro. Poder falar com alguém que esteja com o mesmo problema e de forma aberta, sem inibições. Portanto, é isso que se pretende conseguir. Então, quando tiver o grupo constituído, é a favor de nos dar uma palavrinha? Com certeza. Pode entrar sim. em contacto connosco? E também,
permite-me a existência, mas... Fazer a tal reportagem a acompanhar alguém Exatamente. na calçada por Também achamos muito bem. Também Isso é muito achamos importante. muito bem. Um grande aplauso para os nossos convidados, muito obrigada. Acho que fomos claros. Muito obrigada, Eduardo. Obrigado. Nestas coisas às vezes ficamos todos aqui à volta das palavras e não desembrulhamos a questão. E acho que desta vez o Eduardo ajudou-nos muito e naturalmente a Vânia também. Muito obrigada. Eu vou ali desembrulhar outra coisa. Faz Com favor. licença, faz favor.